Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show. E hoje a nossa pauta é falar um pouquinho sobre as tecnologias que você deve conhecer em 2019. Eu sou André Seco e estou esperando o próximo framework JavaScript para aprender. Boa! Eu sou Luiz Carlos Faria, eu só sei que nada sei. Meu nome é Milton Câmara e eu acho que você está rodando a versão errada desse aplicativo. Eu sou Renato Groff e hoje estou só com um container rodando. Eu sou o Pokémon BR e hoje eu fui na cidade brasileira com o maior número de SQL do mundo, que é Joinville. Eu sou o Thiago Adriano e tipar é viver. Bom pessoal, então a gente sabe aí que nesse ano novo que entrou aí, 2019, como qualquer outro ano, né, a gente tem várias promessas de aprender uma coisa nova, descobrir novas formas de automatizar os nossos trabalhos e tudo mais. Hoje então a gente está aqui para bater um papo, como eu falei, sobre as tecnologias relevantes aí que seria bom você conhecer nesse ano. E antes de mais nada, acho que seria importante a gente comentar sobre essas tecnologias, o que vem de novo, o que a gente está observando sobre isso. E após isso a gente comenta um pouquinho sobre alguns detalhes que envolvem essas tecnologias, como linguagens, a parte de cloud computing, inteligência artificial, DevOps, bancos de dados e tudo que gira em torno disso. Antes de mais nada, não podemos esquecer de quem está começando ou pensa em migrar para a área de TI. Então acho que seria um bom ponto para a gente iniciar. Então vamos lá. Para você que está entrando na área de desenvolvimento de software, pensando em fazer alguma coisa web, que é a tendência do mercado, você pode ter uma demanda aí para desenvolver algo simples, um site, fazer um blog ou até mesmo implementar um e-commerce para uma loja aí local da sua cidade. Quais são as melhores tecnologias e também as tecnologias que atendem o problema? Não precisam ser as melhores, né? Podem ser as mais viáveis para que você consiga fazer uma implementação de algo web inicial aí, falando desde linguagens, banco de dados, o que a gente tem de opção aí no mercado. O mercado, acredito, e falando de 70% dos projetos web é PHP e WordPress. Pois é, exatamente isso que eu ia falar. Tipo, se a gente está falando de entrada, então, quero fazer um site, quero fazer um blog, não há ninguém que bata de frente com o WordPress no mercado. 33% da web é WordPress. Então, isso leva a reboque o PHP, leva a reboque o Apache. Bom, você precisa aprender PHP para subir o WordPress? Não precisa. Mas é bom que saiba um pouco. Mas de qualquer forma você vai ter um pouco de conhecimento, mesmo subindo o WordPress sem programar, você vai ter um pouco de conhecimento sobre o web, um pouco sobre HTTP, sobre DNS, você vai enriquecendo ali o seu linguajar, o seu vocabulário com coisas que são boas e necessárias para quem precisa desenvolver o web. Mas para quem não manja nada, Luiz, comenta aí um pouco sobre o que é o WordPress. O WordPress ele é um CMS, então uma ferramenta de gestão de conteúdo, ele é feito para blog, né? Nasceu originalmente com a ideia de você construir blogs em cima dele de forma fácil. Lembra que quando a gente olha para o passado, a gente está falando, vamos falar de 1990, 2000, não existia tantos blogs assim, então isso começa a crescer ali naquela época, e aí o WordPress ganha pressão, enfim, ganha mercado, atendendo essa demanda de, construir um blog, não sei programar, não quero precisar programar para. Então, você constrói ali seus sites. Hoje você tem muita coisa legal feita em cima do WordPress. Inclusive você consegue fazer e-commerce, não é o modelo mais robusto do mercado, mas você consegue, tem bastante gente usando. Você consegue entregar muita coisa. Essa parte de e-commerce é legal que ele já tem alguns plugins que são validados, vários players já utilizam, e já facilita bastante. Que você está começando, para você fazer uma integração com PayPal, sei lá, com algum meio de pagamento, é algo meio trabalhoso. E isso ele já consegue te abstrair. Exatamente. Eu acho que um dos pontos principais é você reduzir a curva de entrada para o mercado de web. Você vai eventualmente fazer alguma coisinha em PHP, enfim, não é tão comum, mas você acaba precisando fazer alguma coisinha. Mas todo o conhecimento de, como é que eu subo uma aplicação, o que é um web server, para que ele existe, né?
Isso ajuda muito na compreensão de que você precisa hospedar uma aplicação no servidor, você precisa de um runtime, que no caso é o PHP, você precisa de um web server na pronta para poder entregar esse conteúdo para quem estiver consumindo. Depois você vai precisar entender um pouquinho de DNS para poder fazer a configuração dos nomes ao invés dos IPs. E isso você vai aprender o que é um banco de dados, porque você tem ali a demanda de estabelecer uma connection string, talvez criar até o banco. Então, torna o conhecimento mais leve. Você consegue ter um overview completo, né? De todo o desenvolvimento, principalmente essa parte de subir. Quando a gente começa, a gente fica naquela, poxa, eu tô com o meu site aqui, como que eu vou passar para as pessoas? Como que outras pessoas podem acessar ele? E você já consegue ter um overview de como você está compartilhando, já pega um pouco ali de server, vê que mesmo que a sua máquina tenha internet, não é ali que você vai hospedar. Sim, acaba pegando toda uma base mesmo. Eu queria pedir um pouco pro Pokémon, que eu sei que o background dele é bastante PHP, o que ele acha que seria interessante o pessoal que está iniciando e está pensando em desenvolver alguma coisa com WordPress, passar para uma coisa mais avançada já, pegando no PHP, quais seriam as opções boas, quais os bancos de dados recomendados para utilizar em conjunto? Depende muito do que a pessoa tem que fazer. Acho que para blog, realmente, o WordPress é muito bom. Dependendo para e-commerce, se você quiser fazer uma coisa muito rápida também, dá para usar o e-commerce, que é como se fosse um plugin de e-commerce para o WordPress, mas tem coisas melhores, como o Magento, como o PrestaShop, tem bastante ferramenta e framework para desenvolver para e-commerce no caso. Para desenvolver sites em PHP, eu prefiro fazer no PHP puro, mas tem bastante framework de mercado também que você pode utilizar, como o Laravel, que o pessoal fala que é o framework mais fácil para quem está começando com PHP, porque ele é bem intuitivo, é bem parecido com alguns outros frameworks de mercado de outras linguagens. Então, para quem está começando, PHP puro, o Laravel para quem quer fazer uma coisa mais complicada assim, para depois que começar a programar, e o WordPress para fazer sites pequenos, porque às vezes você tem que fazer um site pequeno, um site empresarial pequeno. O WordPress ele te atende muito bem nisso, né? Tem outros também, como o Joomla, outros CMS, mas o mais conhecido do mercado é o Drupal, também é outro CMS que é bem conhecido, mas o pessoal ainda acaba usando bastante o WordPress, é um bom nome para isso. Mas para fazer outras coisas eu prefiro usar o PHP puro, porque é uma linguagem que está bem, ela foi feita para web, então não tem muito o que falar. Só pegando um gancho aí dessa parte do WordPress, para aproveitar que vocês estão falando aí, lá na empresa que eu trabalho, além do WordPress ser muito voltado para blog, né? Mas hoje em dia você consegue fazer muita coisa, a gente usa um produto lá na nossa empresa que é voltado para o setor do turismo, e como esse produto ele é um site B2C, e tem muito conteúdo dinâmico que é inserido pelo pessoal de marketing e tudo mais. O que o pessoal lá que vendeu o produto pra gente fez? Eu percebi, né? Eles aproveitaram o WordPress para toda essa parte inteligente que ele tem de você conseguir postar notícia, criar uma página ali de forma simples. Eles customizaram alguns plugins do WordPress para poder fazer a parte do negócio em si, entendeu? Então, por exemplo, por trás tem os web services que serviam a esses plugins do WordPress. Então, eles desenvolveram plugins customizáveis que atendam ao nosso negócio, porém utilizando toda a plataforma e toda a estrutura que o CMS, que o WordPress, no caso, oferece, né? Que é muito mais simples de você passar para uma pessoa trabalhar ali da sua equipe e tal. Sim, já é um cenário que teve que trabalhar um pouquinho em cima do básico, que já existe o WordPress, né? E você consegue ir estendendo isso aos poucos, né? Com algum conhecimento aí de programação, de web service. Exatamente, mas o que eu achei interessante foi eles terem essa visão de, cara, 80% do site vai ser operado por pessoal de marketing, e então não faz muito sentido eu ter que desenvolver um CMS do zero. É muito mais fácil eu customizar alguns componentes, né, que comunica com o meu negócio, e eu disponibilizar toda a plataforma.
Porque como eles vendem isso como produto, por exemplo, eu vou lá e compro, ele te dá a plataforma do WordPress para você customizar com a cara que você quiser, entendeu? Eu tenho um assunto parecido com esse, que isso aconteceu algum tempo atrás, que era o seguinte: o cliente não queria que fosse nada fora da plataforma que ele conhecia lá, que no caso, que a equipe dele gerencia, que é a .NET, né? Então, pra gente, meu direcionamento interno foi, cara, vamos fazer isso em cima do WordPress, porque no final das contas era uma coisa parecida era um cenário parecido com esse. E faz muito mais sentido ser um WordPress do que você desenvolver na mão. Até complementando, né, isso que o Milton falou, tal, aí cai sempre naquela questão, né, você pode pegar algo já pronto, que já tem suporte do mercado, né, e desenvolver rapidamente. E o WordPress, todo mundo sabe que é uma solução bem customizável, né, então compensa bem mais do que você, de repente, investir criando uma solução do zero, ou até mesmo, né, utilizar algo que não tem tanta popularidade ou tanto suporte aí no mercado, né? Isso aí sobre banco de dados que vocês tinham falado, tipo, MySQL na verdade é como se fosse a dupla meio que mais conhecida, PHP com MySQL, mas qualquer banco de dados a gente consegue fazer trabalho com PHP, qualquer MySQL, Postgre, SQL Server e tudo mais. Vamos lá, quero aprender PHP, não sei nada, não sei onde pesquisar. Qual é o caminho para eu começar a aprender? PHP The Right Way. É um site que chama PHP do jeito certo. Ele tem tradução em português, que ele te ensina meio que o passo a passo que você tem que aprender PHP do jeito certo. Então o site é PHP The Right Way ou PHP do jeito certo. Só procurar no Google. Depois a gente bota aí o link. E ele tem todo um guia de estudo do PHP. Tá, e lá eu vou aprender o quê? Como é que você usa o PHP, como é que você instala, como é que você usa o servidor embutido dele, quais são os paradigmas de programação que o PHP tem, como é que você usa o namespace, como é que você usa a documentação do PHP, qual estilo de código você tem que usar, quais são PSRs, que são, né, os standards do PHP, como você faz integração com o banco de dados, como é que você mexe com template, como é que você começa a codificar, o que é o Composer, que é o gerenciador de dependência do PHP, como que você trabalha com erro e exceção, como é que você mexe com segurança com PHP, com testes, tipo, na verdade é um guia realmente completo de como trabalhar com a linguagem. Se você pegar esses itens que o Pokémon falou agora, se você analisar de uma forma fora da caixa, você percebe que são itens que valem para qualquer linguagem que você quer aprender hoje em dia, né? Como conectar no banco de dados, quais são os namespaces, né? Como consumir a documentação. Então, esse site é muito bom. E se você pegar os mesmos tópicos e pesquisar para uma outra linguagem que você está pretendendo aprender, que não seja PHP, é meio que o caminho das pedras aí para você começar com qualquer coisa, né? Queria aproveitar o gancho e fazer uma pergunta, talvez uma pergunta ou até mesmo uma provocação. Beleza, aprendi PHP, eu estou seguindo os padrões do PHP de ponta a ponta. Qual é a probabilidade? Eu sou um ótimo programador PHP. Qual é a chance de eu ser um programador bom PHP, com isso que eu aprendi só no PHP, eu ser um bom programador em outra linguagem qualquer? Não tem nenhum motivo de você não ser bom na outra linguagem, aprender a programar uma linguagem. Na verdade, é como se você programar outra linguagem, na verdade, é como se fosse você mudar de estado no Brasil e ter que aprender outro sotaque. Você só muda algumas palavras, a maioria da sintaxe é parecida, os loops são iguais, a estrutura de dados das linguagens são parecidas, quase sempre iguais. Não tem nenhum motivo de você não ser bom em outra linguagem sendo programador PHP. Aí eu acho que entra naquele velho negócio, né? Você conhecer estruturas de dados, como o Pokémon falou, ter uma boa lógica de programação já facilita o seu ingresso numa outra plataforma, numa outra linguagem de desenvolvimento, né? Sim, a questão é que esse tipo de coisa é bem complicado, porque você coloca a linguagem como se fosse o problema da programação. E tipo, não é. Você tem programadores Pascal maravilhosos. E eles programam em linguagem que vai fazer uma pessoa ser melhor ou não. Você é bom programador, boa programadora, bom dev, em qualquer linguagem você vai ser em qualquer outra. Porque é só o caminho, é só o meio. Não é nem o começo nem o fim, é só o meio que você está usando. Você trocar a ferramenta, você tem que saber a que vai utilizar, entendeu?
quer programar web, vai programar PHP, vai programar Ruby, vai programar Python, vai programar Java, C Sharp. Agora, PHP não é uma linguagem para você programar mobile ainda, por exemplo. Porque não tem nenhum porte decente, embora poderia ter, porque por baixo do mobile você sabe que na verdade roda C. E o PHP, ele é convertido... na verdade, ele era para ser um snippet em C, que acabou virando uma linguagem por consequência. Entendeu? Ele é interpretado para C, então você tem esse tipo de coisa. Mas a estrutura de dados é bem parecida com qualquer linguagem que vocês usam hoje em dia. Por exemplo, C Sharp, Java, é bem parecida a estrutura de objetos e tudo mais. E é uma linguagem que te permite fazer coisas boas ou ruins, como qualquer outra linguagem. Esse é um ponto interessante que o Pokémon falou, que eu concordo, que essa parte da estrutura realmente ajuda muito. Eu particularmente, eu comecei a aprender a trabalhar com desenvolvimento com PHP. E eu também trabalhei com ASP 3.0. E quando eu migrei para a parte de C Sharp, .NET, tudo que eu aprendi com PHP foi muito mais fácil trabalhar com C Sharp do que o próprio ASP, que era da Microsoft, por exemplo. Então, PHP realmente é uma linguagem que tem uma estrutura, principalmente essa estrutura básica, assim, meio que parecida, né, com outras linguagens aí que a gente vê no dia a dia. Sim, é uma linguagem que não parou no tempo, né? Se você pegar o que o PHP evoluiu nos últimos tempos, é isso. Mas, falasse em 2019, qual que são as melhores linguagens, tipo, para web, ainda é PHP, PHP é uma linguagem que ainda é utilizada bastante. Você tem outras também, como o próprio C Sharp, o Java, o Python, né? O JavaScript não tem o que falar, porque o JavaScript é a web, né? 99% da web é JavaScript. Mas você tem outras linguagens também que não são muito conhecidas, mas que com algumas tecnologias podem vir a ficar boas, né? Por exemplo, tem uma tendência de muito utilizar o WebAssembly, que é como se fosse você conseguir utilizar escrito em C para web, sem ter um porte, por exemplo. Você poderia ter um site em Rust, por exemplo, uma linguagem que está bem forte agora, para isso, ou C++, outras linguagens que a gente acha que é mais de baixo nível para web também. Então tem bastante coisa legal que está surgindo por aí, mas falando em sites, ainda são essas linguagens, Ruby, PHP, JavaScript, Python, C Sharp, né, com ASP.NET e tudo mais, e Java. São as linguagens que mais estão sendo utilizadas para isso. Né? E puxando um pouco aí pro lado do JavaScript, ele já está no ar aí faz tempo. Quem começou aí, começou com aquele alert, com aquela validação de formulário, e hoje a gente consegue tá fazendo sistemas tanto no back, no front, conectando em banco de dados com ele. Uma das coisas que eu gosto de estar brincando, sempre quando eu começo a falar TypeScript ou JavaScript Everywhere, é que o pessoal antigamente falava que Java seria para tudo, Java VM, Java na geladeira, micro-ondas, e eles acertaram, eles só esqueceram na parte do sufixo lá, que é o JavaScript. Hoje a gente tem JavaScript em todos os lugares. Eu recentemente criei uma casa da luz vermelha, brincando no JavaScript com Arduino. Lá na empresa eu troquei a stack, a gente tinha o ASP clássico, e hoje a gente tem no back com Node, no JavaScript, no front com Angular, e é uma linguagem que eu vejo aí que ganha bastante espaço no mercado. Aí agora por quê? É uma linguagem que é fácil de você estar aprendendo, como todas as outras, e ela ganhou bastante poder até por causa, eu acredito que o pessoal novo, quando a gente pega ali o HTML, o CSS, o JavaScript, começou a adotar ela ali e viu, peraí, peguei aqui, validação, agora eu consigo fazer uma APIzinha, aí dessa API eu já consigo consumir, poxa, legal, agora eu consigo fazer isso. Aí depois vieram os frameworks aí, tipo o Angular, o React, que também ajuda bastante a fazer coisas, tá abstraindo mais, e o pessoal já conseguiu fazer um overview e tá adotando ele em todos os lados. E avançando aí, tem agora o TypeScript, que veio em 2012, que é um superset de JavaScript. Porque o que aconteceu? O JavaScript ele avançou pra caramba. E como toda linguagem, como toda coisa, se não tiver uma organização, a coisa vai e começa a ficar várzea. Aí começou a varzear, tipo, cada um programava de um jeito. Daí Endel Ellsberg, que é um desenvolvedor aí master que eu admiro pra caramba, desenvolvedor do Delphi, do C Sharp,
reuniu a equipe dele e falou, a gente precisa botar uma organização aí na casa. Vamos tentar fazer alguma coisa. Até então tinha o CoffeeScript na época. Aí eles desenvolveram o TypeScript, que é um superset. A gente consegue estar desenvolvendo em JavaScript, só que com algo que deixa a gente trabalhar com orientado a objeto. Naquela época, o JavaScript ele não era forte com class. Hoje a gente até consegue aí com o ECMAScript 6, se eu não me engano. E a gente já consegue estar trabalhando com orientação a objeto. Não é algo tão forte como a gente trabalhando com TypeScript, mas a gente já tem essa possibilidade. Daí o pessoal criou, desenvolveu e a gente consegue estar desenvolvendo com ele e ele faz o transpile para estar criando aquele JavaScript todo organizado. Quem já é da antiga aí, já tentou usar aqueles prototypes, sabe que o pessoal consegue fazer miséria com aquilo. Uns acham que entende e outros que entendem dá até medo de ver o código que o pessoal... Não, agora eu criei minha classe aqui com prototype e tal, mas, Jesus. Aí com o TypeScript a gente consegue já estar organizando e abstraindo isso. E aí é... Vamos lá, tipagem. Por que eu deveria tipar meu JavaScript? Se eu já desenvolvo JavaScript, eu sou master JavaScript, eu já desenvolvo sem tipagem, não gosto de tipagem, por que seria legal tipar? Porque você não desenvolve sozinho. Você cria uma classe e você coloca ali nas convenções do JavaScript que tem que pôr um underscore para dizer que é um private. O que vai fazer o outro desenvolvedor que vai estar consumindo essa classe, ele não instanciar ela e não passar todos os métodos de um construtor, ou ele não está acessando as outras propriedades dela de uma maneira errada? O que vai fazer ele respeitar? Nada. Você só vai conseguir pegar coisas na hora que for subir, na hora que for testar. Com o TypeScript, em tempo de desenvolvimento, você consegue pegar essas amarras. Aí você não pega aquele undefined not a function na hora que você colocou seu código em produção, porque alguém fez uma alteração de uma classe que você fez há 3, 4 meses atrás e já não lembrava. Então ele fecha esse cerco, ele tem as amarras. E é bem mais simples, pelo que eu vejo hoje, de tipo, você tá pegando essas cagadas antes de ter dor de cabeça futura. Bacana. Aproveitando que a gente está falando de web, a gente já comentou várias coisas sobre o WordPress, também sobre o PHP e agora sobre o JavaScript e TypeScript. Acho que seria bacana a gente falar um pouco da ASP.NET, que para quem nos acompanha sabe que a gente acaba falando bastante sobre esse assunto. Você poderia falar um pouco aí para o pessoal, Renato? Bem, pessoal, a gente tem hoje, né, o ASP.NET Core, que é uma versão do ASP.NET multiplataforma. Então, por um bom tempo, o .NET ficou preso ao mundo Windows, né? Tinha alternativas como o Mono, mas não era algo com suporte oficial da Microsoft. A gente tem isso agora através do .NET Core e do ASP.NET Core. E no que isso pode ajudar? Bem, a gente sabe que a hospedagem em Linux, né, é bem mais barata em vários provedores, né? Então, se de repente custo é um problema para você, você tem essa possibilidade, né, de estar desenvolvendo e hospedando a sua aplicação ASP.NET no Linux, por exemplo. Além disso, né, o fato de ser multiplataforma abre a possibilidade não só de você desenvolver em Windows, mas também desenvolver a partir de Linux, usando de repente o Visual Studio Code, ou ainda em Mac, né, se você tiver aí um computador aí com macOS instalado, né? Eu acho que assim, a possibilidade de hospedar uma aplicação .NET no Linux era algo inimaginável uns 10 anos atrás e must have hoje em dia. Eu acho que assim, um mindset de, cara, eu desenvolvo no Windows, faço deploy no Linux, para mim é fantástico. Para mim a dobradinha é perfeita, então assim, eu já tô pegando na recomendação. Tipo, é o que eu acho muito animal, muito bom de fazer, muito... o Visual Studio, por sua vez, é uma ideia fantástica, assim, não há comparativo no mercado, não há concorrente à altura, e assim, e dá para discutir assim, por hora sobre isso, é muito diferente. E agora, o deploy no Linux também é sensacional como resultado, performance. Você consegue pegar um Raspberry e hospedar uma aplicação ASP.NET
com o pé nas costas, o que era inimaginável há um tempo atrás. E a gente acabou falando, né? Linux é algo importante de se aprender, né? Se você não tem tanto contato com Linux, vale a pena. Tem distribuições bem amigáveis como o Ubuntu, né? Que dá para você instalar de repente numa máquina virtual e utilizar isso sem grandes dificuldades, né? Há 10 anos atrás, né, o Luiz falou, era impensável, e além disso, há 10 anos atrás, a gente não tinha tanta documentação na internet, então trabalhar com Linux não era tarefa das mais fáceis, né? De uns anos para cá melhorou muito. Então tem um excelente suporte, a parte de comunidade técnica também, tem sempre alguém disponível para estar te ajudando. Então Linux é algo que vale muito a pena, né? E eu citei também o Visual Studio Code desenvolvendo com ASP.NET Core, mas não está restrito ao mundo .NET. A gente vê aí o pessoal utilizando o Visual Studio Code com as mais variadas tecnologias, com Angular, com Vue, com React, com PHP, enfim. É uma ferramenta também que vale a pena vocês olharem com bastante carinho, né? Sim, com certeza. E já pegando o gancho dessa parte web que a gente está comentando com um pouco mais de ênfase, o Renato até comentou, né, quando a gente tem uma aplicação web, a gente precisa hospedar ela, a gente precisa deixar ela disponível para os nossos usuários de alguma forma. Aí vem muito o conceito da própria hospedagem, mas o que é muito falado na atualidade é a parte de cloud computing, né? No que uma plataforma de cloud pode nos ajudar no momento de hospedar a nossa aplicação e deixar isso disponível para que outras pessoas acessem? Eu poderia dizer que a principal vantagem quando você usa algum serviço na nuvem, né, principalmente aqueles que são classificados como plataforma como serviço, né, PaaS, Platform as a Service, é que você não precisa se preocupar tanto com infraestrutura, né? Você tem a opção, eu quero que hospede isso em Windows ou Linux, né? Tem tecnologias que trabalham melhor quando hospedadas em Linux, né? Você tem a opção de falar, quero que hospede aqui utilizando Linux ou Windows, mas você não precisa se preocupar com o gerenciamento de todo o ambiente, né? Claro, você vai ter que monitorar a sua aplicação, realizar ajustes de configuração, mas você não vai precisar fazer aquelas ações típicas, né? Quando você tem um ambiente local, você precisa aplicar patch de segurança, aplicar updates e assim por diante, né? Realmente é uma plataforma muito interessante mesmo para poder, cara, principalmente no dia a dia, em tempo de desenvolvimento, trabalhar com PaaS é muito mais rápido, porque você, em questão de minutos, você já cria seu recurso ali, já passa para a pessoa que é responsável testar, então você não precisa ficar naquela dependência de montar uma estrutura para poder fazer todos os seus testes, né? Se você trabalha numa organização ali onde que tem toda a parte de entrega contínua, de testes automatizados, é muito mais rápido para o desenvolvedor ali conseguir subir a feature que ele está desenvolvendo ou coisa do tipo. Realmente é um serviço que ajuda muito no dia a dia. Sim, e antes de chegar nessa parte de DevOps que o Milton chegou a comentar, a questão da Cloud Computing, né, do PaaS, né, Platform as a Service, é bacana não só para a questão da aplicação, né, da gente hospedar a nossa aplicação lá, mas também a própria questão do banco de dados que a gente havia comentado lá, que com PHP a gente utiliza o MySQL, ou pode utilizar outros tipos de banco também, né? O banco também precisa estar criado, né, hospedado em algum lugar. E em uma plataforma de cloud, por exemplo, o Azure ou qualquer outra solução do mercado, você geralmente tem ofertas PaaS que não necessitam você ter um conhecimento aprofundado de configuração de banco de dados para conseguir criar e subir uma instância lá e já sair trabalhando, conectando com o banco de dados que está na nuvem. Então perceba o que a gente comentou até agora. A gente tem uma demanda
tem que fazer um site, tem que fazer um blog, a gente vai para algum facilitador, né, um WordPress da vida, podendo customizar ele com PHP, conectando com um banco de dados e deixando isso disponível numa plataforma de cloud computing. Então, você vai construindo uma aplicação, uma solução com várias tecnologias que a gente está comentando aqui. Eu acho que é bem importante frisar, né, fazer um resumo disso e agrupar essas tecnologias para o pessoal se antenar do que é necessário fazer para você ter algo funcionando. A gente já falou um pouco de MySQL, né, pessoal, na parte de banco de dados, né? Tem várias tecnologias aí no mercado, mas é importante frisar que, embora tecnologias do tipo NoSQL, como MongoDB, estejam bastante em alta, né, é bom vocês sempre levarem em conta também que muitos projetos utilizam bancos de dados relacionais. E aí, muito provavelmente, além do MySQL, né, vai entrar SQL Server, Oracle e Postgres. Então, falando um pouco também dessa parte de banco de dados, a gente que trabalha com desenvolvimento, eu acho interessante também a gente ter uma visão, não se aprofundar em o que cada banco de dados faz, mas às vezes a gente se depara com algum tipo de projeto onde a gente tem um termo novo, né, que se chama persistência poliglota. Então, às vezes você se depara com algum tipo de aplicação onde você utiliza um banco relacional para uma determinada tarefa e um banco NoSQL. Então é importante ter um pouco da visão do para que cada banco ele é melhor, no que ele é mais eficaz, entendeu? E tá entendendo como que funciona todo o processo de arquitetura daquela ferramenta ali, daquele sistema que a gente está trabalhando. Então é importante ter esse conhecimento, esse entendimento, pelo menos do que se trata. Às vezes a gente pode acontecer de pegar um projeto desse tipo, né? Que hoje em dia está sendo até que bem comum. Então, falando assim, a grosso modo, né, rapidamente, mas bancos de dados relacionais, onde que é mais comum a gente utilizar? Por eles focarem bastante em questão de integridade dos dados, garantir a confiabilidade das informações, a gente vê eles mais em aplicações da área financeira, então sistemas bancários, sistemas fiscais, que são tipos de aplicação em que você não pode ter inconsistência dos dados. Então a base é bem modelada de maneira a impedir que situações anormais com os dados venham a acontecer. E no NoSQL, por ser um modelo bem mais flexível, a gente vê bastante o uso disso em jogos, né? Porque você tem formatos variáveis de dados, tem um conjunto grande de informações relacionadas para gravar, para manter um estado, algo relativo à característica de um jogo. Ou então também você que gosta muito de IoT, internet das coisas, né, André? Você tem sensores que retornam informações dos mais variados tipos. Então, um banco de dados NoSQL acaba sendo mais fácil para gerenciar esse tipo de informação, né? Obviamente que para o pessoal que está começando, essas soluções que a gente está comentando aqui em relação a banco, né, tanto SQL quanto NoSQL, fica um pouco difícil de pegar num primeiro momento. Mas assim, o que a gente pretende passar para vocês a importância de uma tecnologia NoSQL. Qual é a opção que você vai escolher dentro do ramo de NoSQL? Qual o banco específico? MongoDB, Cosmos DB, Raven e diversos outros. Aí vai muito do escopo e do cenário do teu projeto, né? A intenção aqui é alertar para que, se você nunca viu esse termo NoSQL ou até mesmo banco de dados SQL, é extremamente recomendado você dar uma pesquisada, buscar por alguns artigos, alguns conteúdos e talvez se aprofundar em algum que você ache mais bacana para começar a aprender um banco de dados novo, né? Um jeito de armazenar dados diferente ou alguma coisa que você curta.
Acho que uma parte também interessante é comentar, depois a gente vai comentar um pouquinho de alguns cenários mais específicos, de algumas outras tecnologias, pessoal, mas para fechar um pouco esse ciclo que a gente está comentando de montar uma aplicação, disponibilizar no cloud e ter um ciclo aí de desenvolvimento, acho legal a gente comentar a parte de DevOps, no que ela pode ser importante, por que a gente precisa conhecer isso em pleno 2019. O que eu enxergo, o que eu venho vivendo, o que vem acontecendo, assim, tipo, nos últimos 2 anos que eu venho trabalhando e venho conhecendo mais um pouco desse lado, eu vejo que tem vários cenários aí quando a gente fala de DevOps. Então a gente tem um cenário do cara que vai atuar mesmo como uma pessoa que vai tentar organizar toda essa cultura, certo? E aí dentro a gente tem pessoas, eu já percebi que temos pessoas focadas em mais em áreas específicas. Porque quando a gente fala de DevOps, a gente fala de estratégias, de agilidade, de automação. Então, eu já percebi que tem pessoas mais focadas em um desses pilares. E nunca cheguei a trocar ideia com alguém, por exemplo, que já engloba tudo isso. Então, assim, são pontos específicos. E também, assim, se você é um desenvolvedor, você não vai precisar estudar a fundo, mas algumas coisas básicas são muito importantes você, pelo menos, saber do que se trata, né? Então, se você está falando de DevOps, né, no caso era ALM, primeiro ponto é a colaboração. Como que você vai trabalhar de forma colaborativa? Trabalhar com Git, por exemplo, no caso, forma de se versionar seu código-fonte mais conhecido. Então, isso é básico, entendeu? Então, assim, tipo, no mundo de DevOps, você conta precisa saber utilizar os comandos básicos do Git, né? Fazer um clone, fazer um commit, fazer um merge. É interessante você também entender um pouco de processos que a empresa vai trabalhar. Então, se você vai utilizar um framework tipo Scrum, por exemplo, é importante você saber ali os termos básicos que o pessoal fala no dia a dia para poder você conseguir se comunicar de forma mais clara, né? É o meu ponto de vista que eu tenho em relação a isso. Então, assim, eu sou dev, na verdade eu tô entrando para a área de desenvolvimento, não precisa estudar a fundo, mas pelo menos entender do que se trata para poder você estar inteirado, entendeu? É o que eu venho percebendo. Sim, então, Milton, para esclarecer para o pessoal, me dá 2 pontos que o DevOps vem resolver dentro do ciclo de desenvolvimento de uma aplicação aí para o pessoal conhecer. De forma mais direta ao ponto, na verdade, é você conseguir entregar de forma mais rápida e agregar valor sempre para o usuário final. Essa que é o lema principal do termo DevOps, entendeu? Todo aquele processo manual, por exemplo, de entrega de software, que a gente fazia por FTP e tal, quando se fala de automação dentro do DevOps, é você conseguir entregar isso de forma automatizada, é claro. Entendeu? Então esse é um ponto assim, mais simples para poder tentar entender o que a gente consegue fazer. Mas é claro que existe, isso aí vai muito além, né? Porque aí conta com estratégias de como entregar software, né? Estratégias de release, estratégias de se trabalhar dentro de uma organização de forma mais colaborativa, trabalhando com estratégias de pull request e tudo mais. Então é basicamente isso. Sim, é bacana porque às vezes as pessoas fazem parte da mesma rede que a gente, chega num site de vagas e vê lá a vaga para profissional DevOps. E é uma coisa que ele nunca viu na frente e não sabe se é de comer ou não é, né? Então é importante o pessoal pelo menos conhecer os conceitos e saber como que isso funciona, como que um profissional que está voltado para a área de DevOps, o que ele faz, né? Quais são os pontos chaves do trabalho dele. Eu acho que independente do DevOps, voltando um passo atrás, a gente, por ser mais da área de exatas, é praticamente comum para a gente identificar padrões. Então você tem uma coisa repetitiva, a automação é uma coisa que deve caminhar com o desenvolvedor para a vida toda. Do tipo, você está fazendo uma tarefa que é extremamente repetitiva, ele deve arranjar um jeito de automatizar aquilo, porque não faz sentido perder aquele tempo. No código a gente faz isso reaproveitando o código,
Daqui a pouco a gente vai ver isso na forma de implantar no servidor. Isso vai exigir, por exemplo, conhecimento específico de infraestrutura. Então, na medida que você vai enriquecendo esse leque de conhecimento ao redor de infraestrutura, desenvolvimento, melhores práticas, você vai começar a costurar isso e até que em algum momento você chega lá na frente. E eu não estou resumindo dizendo que DevOps é automação, não, tá? Longe disso. Eu só estou dizendo que um processo começa ao seu olhar para um problema e falar, putz, pode ser automatizado. Dali para frente você tem aquela busca por sempre melhorar e sempre otimizar, identificando novos processos que precisam ser automatizados ou melhorando os processos que já existem. Aí acho que entra aquela ideia da própria engenharia no geral, né, de otimizar processos visando melhoria contínua, né? Não é exclusivo da área de tecnologia da informação. Muito bem, pessoal. Então a gente já comentou aí vários tópicos sobre linguagens de programação, né, envolvidas aí com o desenvolvimento web. Também falamos sobre a parte de cloud computing, mais voltado para a parte como você pode hospedar uma aplicação, quais são os serviços que possibilitam isso. Né? Também comentamos um pouco aí sobre banco de dados, né, alguns tipos, SQL e NoSQL. E também falamos um pouquinho de DevOps, né, do gerenciamento do ciclo de desenvolvimento da aplicação, entrega contínua e tudo mais. Acho que seria interessante a gente comentar agora também um pouquinho dos termos que estão em alta no momento, não que esses que a gente acabou de falar não estejam, é importante conhecer também em 2019. Então seria interessante comentar um pouco sobre a questão de IoT, Internet das Coisas, né? E a parte de inteligência artificial que está sendo tão falada ultimamente. Então vamos lá. Na questão de IoT, então, é evidente a facilidade com que você está conectando hardwares de vários tipos na internet, né, e interagindo com eles. Vi daí você utilizar uma placa, por exemplo, uma Raspberry Pi, para fazer o acionamento de uma lâmpada ou ligar e desligar algum outro dispositivo. E tudo isso aí você consegue fazer com algumas linguagens que a gente comentou aqui, tá? Programando dentro desse dispositivo. Mas passando rápido dessa parte da IoT, né? Eu sei que ela é bem importante. Eu queria comentar um pouquinho sobre a parte de inteligência artificial. E para contextualizar vocês, onde que a gente encontra no dia a dia inteligência artificial? No momento que você está utilizando aí o seu celular para desbloquear ele através da sua face, ele está usando, mesmo que offline, algum algoritmo de inteligência artificial para fazer o reconhecimento de pontos do teu rosto. Então, se você tá com uma ideia, está começando a entrar nesse mundo de desenvolver algo novo, criar um aplicativo ou algo que entregue um pouco mais de valor, algo um pouco mais inteligente, seria bem legal você dar uma estudada sobre alguns serviços, alguns algoritmos aí de inteligência artificial, coisas que hoje em dia você encontra nas plataformas de nuvem de diversos fornecedores, aí, a Microsoft, a própria Amazon, né, IBM e tudo mais, onde você consegue utilizar esses serviços e integrar na sua aplicação para fazer um uso mais facilitado. Aí. A gente comentou de PaaS, né, que é um recurso na nuvem e que facilita o teu gerenciamento quando você está hospedando ou fazendo alguma coisa desse gênero na nuvem. Com inteligência artificial, com esses serviços é mais ou menos a mesma coisa, né? Você tem uma facilidade de criar e melhorar o seu modelo de aprendizado aí de inteligência artificial para que você consiga fazer coisas bem legais. Então, desbloquear um app através da sua face, você consegue fazer isso. Então, se você nunca tinha ouvido isso, é feito com algum algoritmo de inteligência artificial. Como que os assistentes virtuais hoje em dia identificam e compreendem a sua voz? Como que eles transformam isso num comando? Através de um algoritmo de inteligência artificial. Então, eu acho que
são pontos bem gerais para que vocês possam focar no que vocês gostam e no que vocês vão procurar aprender. Tá? No caso de reconhecimento de imagens, se procuraria sobre Computer Vision, né, em várias plataformas. A parte de reconhecimento de fala é Speech Recognition. A parte de NLP, que é a parte de entendimento de um texto de forma natural, como se fosse a gente lendo uma frase, né? O entendimento inteligente da frase que você está escrevendo para um bot, por exemplo, na internet. Como que ele sabe que o teu olá e o teu oi e o teu boa tarde significam a mesma coisa, é uma saudação, através do processamento de linguagem natural, NLP. Então, são vários serviços, vários segmentos da inteligência artificial que você pode estar estudando. E, claro, se você quiser se aprofundar mais nisso, você pode até estar vendo a parte de aprendizado de máquina, machine learning. Então, são coisas que, caso você tenha interesse, é bem interessante você ficar de olho e procurar saber mais. Mas, André, queria só pontuar uma coisa, que é o seguinte. Na maioria desses serviços, o consumo, você não precisa aprender como criar uma IA, você não vai aprender um algoritmo de baixo nível de matemático para aquilo. Se você quiser, você faz, é uma outra categoria. Mas nesses cenários que o André está falando, você está falando de consumir uma IA, que é um serviço na nuvem. Então, no final das contas, o aprendizado que você precisa ter, ele é superficial no ponto de vista da IA e no consumo da API, que vai entregar para você a inteligência de negócio ali. E aí, na medida que você aprender sobre isso, você vai naturalmente percorrer um segundo caminho, que é efetivamente entender um pouco mais e baixar o nível nesse conhecimento. Mas você consegue hoje, por exemplo, fazer reconhecimento de texto, fazer NLP, uma API, se você sabe fazer uma requisição REST para poder pegar um dado do teu negócio, da tua aplicação, um dado que está no teu banco, é mais fácil ainda fazer uma requisição para pegar um dado de uma NLP. Sim. A dificuldade disso, a gente fala de inteligência artificial e tal, você não vai ter que ler maçarocas de livros para poder sair do zero. Isso que eu queria passar. Sim, exatamente a questão dos serviços que eu havia comentado, né? Eles te entregam inteligências pré-construídas, então são coisas que você não precisa desenvolver o algoritmo, que nem o Luiz comentou, é algo que ele já te entrega pronto. Obviamente, se você pega alguns serviços um pouco mais complexos, aí você vai ter que ter um esforço a mais, pelo menos treinar o serviço para ele reconhecer padrões de forma mais fácil, ou até mesmo aí partir para um deep learning, aprender um algoritmo aí que já faça alguma coisa um pouco mais customizada para o problema que você quer resolver. Como vocês falaram, a evolução normal é o pessoal começar a querer fazer baixo nível. E para isso tem umas linguagens que são muito bem utilizadas hoje em dia. Uma delas é o Python, que é uma linguagem muito fácil de aprender. E ela é uma linguagem que o pessoal tem utilizado bastante para mexer com inteligência artificial, machine learning, esse tipo de coisa. E também tem algumas linguagens mais matemáticas, que já foi a parte que o Luiz falou um pouco. Quando você quiser estudar realmente a matemática, você tem umas linguagens como, por exemplo, o MATLAB e o R, que também servem bastante para você fazer trabalho com estatística pesada. E tem uma linguagem muito da hora, que está meio que ganhando um pouco de notoriedade hoje em dia, que é o Julia. Que é a linguagem Julia, que ela é a mistura entre... É meio que o meio termo entre o Python e essas linguagens matemáticas. Então são linguagens boas de você aprender a trabalhar com IA, acho que você vai acabar batendo nelas. E também umas linguagens um pouco mais clássicas, como C e C++, para fazer processamentos bem otimizados de coisas nessa área. Então são linguagens que você quer seguir para essa área de inteligência artificial, você vai acabar batendo nelas aí. Então Python vai ser uma que você vai bater com certeza. Inclusive o Python, que o Pokémon comentou, era utilizado bastante também para a área de Big Data, né? Para a parte de você conseguir analisar, formatar, fazer a limpeza dos dados, quando você tem um volume de dados mesmo gigantesco e você quer processar isso de forma que ele faça sentido. Então, vamos supor que teu gerente lá
você tem uma base de dados gigante com milhões de dados desconexos e ele quer um relatório que entregue valor para ele de determinado ponto da indústria, determinado ponto do negócio dele, que tenha tais e tais indicadores. Você precisa então pegar essa base gigante, formatar os dados, limpar eles e organizar de forma que eles façam sentido para você conseguir entregar um relatório razoável, né? Que faça sentido realmente. Então o Python, em conjunto com outras ferramentas aí, te ajudam a trabalhar com Big Data, né? E com essa parte de dados, quem gosta dessa parte aí de engenharia de dados e tudo mais. Eu vi muito pouco de Python na vida, né? Python, assim, passei en passant, né? Mas, cara, eu achei umas coisas muito bizonhas, muito fácil de fazer muita coisa que pra gente te dá uma volta pra fazer algumas coisas com outras linguagens. E eu já vi coisas, tipo, uma conversão de CSV, tipo, a coisa mais boba do universo. Você adiciona uma lib, troca um parâmetrozinho, faz um comandinho, pronto. Do CSV virou uma tabela e você não configurou nada. Tipo, como se aquilo fosse simples. Sim, é uma linguagem que foi bem feita para isso, né? A ideia do Python é ela ser tão fácil que as pessoas que não programam possam programar com ela. Então é muita questão dessa. Muitas pessoas que usam Python não necessariamente são pessoas que têm tipo, um grande estudo de programação. Tem gente que vem de outras áreas que tipo, acabam caindo na parte de dados e acabam usando Python. Então essa terminologia bem fácil, essa sintaxe fácil, faz com que as pessoas consigam utilizar ela como uma linguagem tipo, bem robusta. Como o André tinha falado da questão do celular, da IA e tudo mais, outra coisa que vem muito a pergunta tipo, do que usar em 2019 e tudo mais é a questão de desenvolvimento para mobile, né? Tipo, o que é melhor utilizar, o que o pessoal está utilizando hoje, né? Então você tem aí o pessoal de C# gosta muito de usar o Xamarin. Você consegue falar um pouco sobre o que é o Xamarin, como é que funciona? Então, o Xamarin é uma plataforma aí que foi desenvolvida inicialmente, não fazia parte da Microsoft, né, uma empresa separada, posteriormente foi adquirida. E o que o Xamarin é? Ele, na verdade, é um conjunto de ferramentas aí, na verdade, que você consegue trabalhar com C# para programar um aplicativo e conseguir distribuir esse código que você escreve em diferentes plataformas. Então você consegue reaproveitar muito código, se não me engano, com Xamarin Forms, que é uma extensão aí do Xamarin, você tem um reaproveitamento acima de 90% de código. Olha só que bacana, você escreve uma vez com C# e consegue exportar para iOS, Android e o WP, né? Universal Windows Platform. Então, o esforço no desenvolvimento é bem reduzido. Você tem várias ferramentas que te ajudam, inclusive você programa dentro do Visual Studio, ou também tem outras opções aí no Visual Studio for Mac, você consegue trabalhar com Xamarin também. E ele se baseia nisso, você ter a maior parte do seu código compartilhado e fazer pequenas adaptações nos projetos específicos que vão rodar no iOS, no Android e em outras plataformas. Então, acho que é bem bacana para quem está procurando uma forma de desenvolver para mobile com pouco esforço em relação a escrever 3 códigos diferentes ou escrever um compartilhado. E também a questão é que você tem uma experiência nativa com o Xamarin. Então, você não vai ter uma web view que vai subir lá no teu aplicativo e você vai ver um navegador rodando como aplicativo. Não, na verdade é uma experiência nativa e é por isso que ele faz a conversão do projeto C# em outros projetos específicos de cada plataforma. Fazendo então aí que você tenha uma experiência nativa, né? E é bem bacana porque se você tem um botão de um tipo X no iOS e um botão do tipo Y no Android, por ele ter essa característica nativa, ele vai manter isso, apesar de você ter desenhado de uma forma só lá na tua IDE, utilizando o Xamarin. Então, bem bacana essa parte. Exatamente. E um ponto também importante, já que você tocou na parte de web,
realmente o Xamarin você tem, para quem já trabalha com desenvolvimento C Sharp, é muito mais simples, porque você vai programar basicamente em C Sharp, se você for trabalhar com Xamarin Forms. No caso, se você for desenvolver para as plataformas em específico, a única coisa que você vai conseguir compartilhar é o core, basicamente, da sua aplicação, porém você vai programar em C Sharp utilizando as bibliotecas de cada plataforma, né, iOS ou Android. Então você precisa ter conhecimento um pouco também de cada plataforma. Mas um ponto que você falou que é em relação ao WebView, isso eu percebo que evoluiu bastante, muito nos últimos 2, 3 anos. A gente tem uma ferramenta uma plataforma que consegue entregar isso pra gente, que é o caso, a gente tem o Ionic, né? Ou seja, você desenvolve com Angular, JavaScript, basicamente, e ele consegue te gerar aplicações em iOS, Android e ainda te dá um PWA. Porém, eu percebi que evoluiu bastante, então, essa parte aí de aplicativos baseados em WebView, né? Às vezes você nem percebe que você está trabalhando com um aplicativo híbrido, por exemplo. Então, por exemplo, o Ionic, por exemplo, ele consegue abstrair toda a camada lá de apresentação e você desenvolve de uma forma, ele já consegue entregar o mesmo o guideline da Google no Android e o guideline do iOS lá no iPhone, no caso. Então ele já tem essa inteligência. Existem outras ferramentas também para isso, né? Tem o Quasar, que faz PWA. Falando em JavaScript também, a gente consegue entregar aplicações em ambientes diferentes com o React Native, né? Eu nunca trabalhei com isso, mas é algo que vem sendo discutido e falado muito no dia a dia. Então, tem muita empresa que está utilizando o React Native. Inclusive, foi até uma de soluções que eu tive que resolver com o pessoal que foi fazer o aplicativo da minha empresa. A gente estava entre React Native ou Ionic. Devido à simplicidade do nosso aplicativo e a nossa equipe ter mais familiaridade com web, a gente acabou optando pelo Ionic, porque é muito mais simples passar esse tipo de trabalho para uma equipe que já trabalha com web, né? Não sei se todo mundo concorda e tal. Lá na Ebix, o que a gente faz? Toda a POC que não depende efetivamente de componente nativo, como coisas muito pesadas, sei lá, GPS de baixo nível, mapa, enfim, coisas mais densas para processamento. Toda a POC ela sai primeiro com a Ionic e a gente entrega, valida, enfim, é isso mesmo. E aí a gente depois toma a decisão do que fazer o projeto real. Então, assim, a primeira versão ela sai com a Ionic, mas ela sai a jato, uma velocidade monstruosa, para depois tomar a decisão do que... Porque às vezes volta o feedback do tipo, cara, eu queria isso, mas é um pouquinho diferente. Aí você fala, putz, eu não tenho um componente para isso. Ou às vezes não, cara, eu posso fazer isso com web fácil. Tem cenário que é assim. Tem cenário que você entrega o projeto com a Ionic. Tem cenário que não. Então a gente toma uma decisão mais ou menos assim. A gente tenta entregar o máximo que dá pra POC com a Ionic e depois toma a decisão. Mas eu acho que faz todo sentido. Eu acho que não tem essa de um é melhor que o outro, porque você precisa entender qual tipo de solução você vai aplicar para o seu negócio ali, no caso. Por exemplo, você tem um aplicativo ali que é basicamente form do início ao fim. Cara, o Ionic vai te resolver isso, a não ser que você tenha acesso a recurso nativo, que você não tenha componente no Ionic, por exemplo, aí beleza, entendeu? Mas assim, tipo, você tá falando de uma aplicação simples, às vezes faz mais sentido você utilizar um aplicativo híbrido, porque o tempo de desenvolvimento vai ser muito mais rápido. Você tem uma equipe que já trabalha com web, é mais rápido, também a curva de aprendizado, né? Porém, existem aplicativos também nessa parte mobile que você não vai conseguir gerar com uma ferramenta de aplicação híbrida, né? Então, você vai realmente precisar de trabalhar com a linguagem nativa mesmo, não tem jeito. É isso. Mas aí, além disso, também você tem o Native Script, você tem o próprio Flutter que está saindo agora lá, que o pessoal do Google está lançando, que aí volta uma linguagem que estava meio morta, chamada Dart,
para utilizar o Flutter também, essa ideia do cross-platform. E caso você tenha que desenvolver nativo mesmo, você vai ter que ou partir para o Kotlin, caso você queira desenvolver para Android, ou para o Swift, caso você queira desenvolver para iOS. Exatamente. O Flutter realmente é uma parada que esse ano eu acho que vai... Já começou a bombar já, né? O pessoal já fala bastante já sobre Flutter. Eu acho que é uma linguagem que promete bastante para 2019 aí, uma tecnologia que eu acho que vai evoluir muito mais ainda. A gente está no finalzinho de fevereiro, o momento que a gente está gravando agora esse podcast, e eu já lancei uma RFP, já preenchi, né, quer dizer, indiquei com preenchimento de vaga de Flutter, tá? Já é demanda do mercado. É uma tecnologia que realmente vai entrar em alta, e já tá, né, mas vai crescer muito mais. Bom, pessoal, então esse foi o nosso episódio sobre as tecnologias que você precisa conhecer em 2019. A gente falou muita coisa aqui, né? Muitos conceitos, muitas linguagens, muitas ferramentas. Espero que vocês possam ouvir esse podcast e se antenar com algumas dessas novidades. Algumas não são nem tão novidades assim, mas estão muito presentes ainda no nosso dia a dia. Acho que esse podcast serve mais aí para antenar vocês em relação ao mundo do desenvolvimento e os seus agregados. Lembra que um pouco do que a gente falou é bem visão pessoal, então corra atrás do que você queira também. Às vezes uma linguagem que você gosta que não foi citada aqui, continua nela que é só sucesso. Bom, pessoal, então por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você utiliza o iTunes, deixa uma estrela lá no nosso podcast, faz um review dele também. Se você utiliza Spotify, não esquece de marcar ele como favorito para receber os próximos episódios. E não deixe de comentar também no nosso site www.devshow.com.br e nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal, até mais. Valeu, pessoal. Abração aí. Valeu, pessoal, obrigado. Valeu, pessoal, um abraço a todos, nos vemos no próximo episódio.